Oi, gente, bom dia, né? Começando hoje o nosso conteúdo já do quarto mês. Estamos aqui agora estudando as orações subordinadas substantivas. E para concluir, né? Depois a gente vai ficar só na revisão. Concluir esse conteúdo, nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas predicativa e apositiva. Apenas essas duas e a gente está concluindo as orações subordinadas substantivas. Aquelas, né, que tem o valor de um substantivo, tem o valor de um nome. Elas são sempre iniciadas pelas conjunções integrantes que e se. E essa conjunção integrante, o que ou se, vai ter sempre o valor de isso. Ok, gente? Então vamos continuar estudando agora a oração subordinada substantiva predicativa e a oração subordinada substantiva apositiva. Oração subordinada substantiva predicativa. Exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Ela vem introduzida pelas condições subordinativas que ou se, certo? E o verbo de ligação que antecede imediatamente a condição subordinativa integrante, assim. Logo, a dúvida era se seriam necessários mais professores. A dúvida era isso. Observe, está destacada a oração. A oração destacada tem o valor de isso. E ela inicia, né, ela está aqui iniciada pelo conectivo, pelo se, que é uma conjunção integrante, que vem ligado ao se, o verbo de ligação. Logo, esse verbo de ligação declara que nós vamos ter uma predicativa. Oração principal, aquela que não tem o conectivo dentro da subordinada, e a segunda, oração subordinada substantiva predicativa. O que diz imediatamente que se trata de uma oração subordinada substantiva predicativa? Olha, o verbo de ligação ligada logo aí ao conectivo. Veja mais exemplo. Oração subordinada substantiva predicativa é aquela que funciona como predicativo do sujeito da oração principal. Disse isso para vocês ainda há pouco. Olha a primeira oração. O problema é que o prazo já se esgotou. Então, oração principal, ela não tem conectivo. O que separa a primeira oração da segunda é exatamente esse conectivo. O problema é isso. Toda oração tem o valor de isso, porque ela inicia com uma conjunção integrante, certo? Que é o quê? Então, aqui eu tenho a segunda oração, que é a subordinada. Que oração é essa? Oração subordinada substantiva predicativa. Por quê? Porque ela tem um valor de um predicativo. Observe que ela está ligada por um verbo de ligação. Olha, o verbo de ligação está logo aqui, ao lado do conectivo. Então, ela é uma predicativa. A oração subordinada substantiva predicativa, ela se liga ao sujeito da oração principal, né? Está ligada ao sujeito da oração principal, através do verbo de ligação, verbo ser. Na grande maioria dos casos, é o verbo ser, certo? Sempre eu vou encontrar o verbo de ligação ligado aqui ao conectivo, quando ela é predicativa. Por quê? Porque ela tem o valor de um predicativo, de uma qualidade atribuída, certo? Representada pela oração. A oração subordinada substantiva apositiva, ela vem introduzida pelas condições integrantes que e se, né? Sempre a oração subordinada substantiva. Em geral, ela vem separada por dois pontos, associando-se a nomes da oração principal para esclarecer o sentido deles. Pedi um favor a todos. Ah, encontrei os dois pontos e depois pedi um favor a todos. Isso. Ah, o que tem o valor de isso? Inicia a oração subordinada, logo após dois pontos. Então, já sei que eu vou ter uma apositiva, que vai ter, por que apositiva? Porque ela tem o valor de um aposto. A primeira que não tem conectivo, oração principal, está ligada à subordinada. E a segunda, oração subordinada, substantiva apositiva. Outra, todos já sabiam isto, Pedro venceu a corrida. Todos já sabiam que Pedro venceu a corrida. Oração principal e a oração subordinada substantiva apositiva. Mas, revindo ainda a oração subordinada substantiva apositiva, é aquela que funciona como aposto de um nome da oração principal.
Existe nos presídios esta lei, dois pontos, que ninguém denuncia ninguém. Então, nós temos a oração que tem um valor de 1 aposto. A oração subordinada substantiva apositiva sempre se liga ao nome da oração principal, sem preposição e sem a mediação de um verbo de ligação. Não tem a mediação de um verbo de ligação. Quem tem a mediação de um verbo de ligação é a predicativa. Ok, gente? Orações subordinadas substantiva apositivas. Mais uma vez. As orações subordinadas substantivas apositivas exercem a função de aposto de um termo da oração principal. Esse era seu maior medo, que todos voltassem para casa. Oração subordinada substantiva apositiva. Diferente do que acontece com todas as outras orações subordinadas substantivas, as apositivas podem ocorrer sem a presença da condição integrante. Não consigo entender uma coisa, por que não saíram tão cedo? O que marca é que toda uma oração ela tem um valor de 1 aposto. Ok? Acho que ninguém ficou na dúvida, né, gente? É tão prático estudar as orações subordinadas, substantivas predicativas e apositiva. Então, conselho, né? Fica aí, né? Qualquer dúvida, o que vocês podem fazer? Revejam o vídeo bem devagarinho, voltem lá e revejam e tirem aí as dúvidas de vocês. Valeu, gente, e até a próxima!